Uma dor que eu percebo que é uma das principais dores quando eu converso com as pessoas é falta de reconhecimento. As pessoas, elas se sentem que estão entregando muito, estão fazendo muito, e na hora que chega lá no momento, né, crucial nas empresas, né, tem empresas que tem uma data no ano, ou então isso é causado por uma saída de alguém, vai ter uma promoção para uma função melhor, e ela não é escolhida outra pessoa. Nós conversamos sobre isso em outro podcast. Então essa é uma dor real. Eu já passei por essa dor. E Você esperava uma promoção e esperava ela não aconteceu. Esperava uma promoção e não aconteceu. Outra pessoa que foi uma outra pessoa. Então, a gente tem que entender nessa hora que isso aí, ela passa muito pela nossa própria responsabilidade. Eu entendi exatamente o que eu deveria ter feito, que eu deixei de fazer. O primeiro ímpeto é de você culpar o outro, exatamente. Né? O outro, inclusive o chefe, ou o próprio outro aí, concorrente, entre aspas, mas a pessoa que disputou o cargo com você. Aí o que você ouve muito? Puxa saco, tem que ser puxa saco, eu não sou puxa saco, é uma lista de defesa, né? Gente, ó. Puxa saco é o primeiro, né? O primeiro. Mas também, né? Aquele lá, puxa saco. Então a gente tem que entender o seguinte, gente. Eu não vou dizer que não aconteça algumas promoções que não são merecidas, de fato. Deve acontecer em várias empresas, milhões de pessoas sendo promovidas, uma ou outra. Mas na maioria das vezes não é assim. Essa dor, ela é totalmente superada pelo autodesenvolvimento. Você entender o que você precisa fazer para você ir para o próximo nível. Você se desenvolver e se autodesenvolver e desenvolver as habilidades necessárias para você ir para o próximo nível. Isso vai te fazer você ser reconhecido. E olha, uma coisa importante, né, Fred? O próximo nível não é necessariamente nesta empresa. Porque pode ser que sim, uma outra pessoa tenha sido promovida de uma forma injusta, ou porque é parente de alguém, ou qualquer coisa nesse sentido, mas a tua promoção não passa necessariamente por um lugar nesta empresa. Ela pode acontecer numa outra empresa, né? Principalmente, as pessoas elas esperam a promoção exatamente naquele lugar que ela está. Elas enxergam o chefe dela como um único caminho para ela substituir essa pessoa. E, na verdade, aí que entra esse desenvolvimento pessoal. Você consegue, através de algumas atitudes, mostrar o seu trabalho para a mesma empresa, para outros setores. Empresas que são maiores, tem outros setores. E as pessoas te enxergarem ali. E principalmente outras empresas. Então você consegue ser uma pessoa que vai ter um bom resultado onde você está e vai ser visto por pares do seu chefe e vai ser visto por concorrentes, às vezes, ou pares e outras empresas. Esse é o caminho para você passar por cima dessa dor. E é totalmente possível. Mas você tem que estar consciente e tomar atitudes para que isso aconteça. Acho que esse é o recado que eu queria deixar. Você, geralmente, quando aconteceu comigo, eu entendi exatamente o que eu deixei de fazer e o que eu deveria ter feito. Então eu nunca sou vítima. Nunca sou vítima. Ninguém é vítima. É mais fácil a gente se colocar na posição de vítima. Essa é uma notícia para vocês, ninguém é vítima. Né? A vítima, ela só busca culpado e aliado para a culpa dela. Né? Pessoas que falam a mesma coisa, ombros para chorar junto. Isso não traz você para o caminho de alta performance, não traz para você para ganhar mais, não traz para você para ganhar qualidade de vida. Talvez eu seja vítima de mim mesmo. Sim, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E a maioria das vezes erra. A maioria absoluta das vezes erra. É isso mesmo. Como o caso que você falou. A maioria das vezes é isso mesmo. Eu mesmo tenho a minha parcela. É isso. É isso. A única coisa que a gente pode fazer de bom é isso. Né? Eu estou com um livro aqui do Marco Aurélio, que é o imperador romano, né? Que chama Meditações. Então foi um imperador romano que, se eu não me engano, perto lá do ano 180, logo depois de Cristo, ele escreveu. Toda noite ele fazia uma avaliação do dia dele e fazia as meditações dele, e isso é um livro que até hoje é visto e é tomado, ele se baseou no conhecimento estoico, então ele é considerado uma das bases do estoicismo. E ele diz, gente, tudo que você faz só depende de você. O que vem de fora não deveria te afetar. Esse é um grande pensamento do estoicismo, né? Grande pensamento. Então, quem quiser conhecer mais, procure, então, o pensamento estoicista, os grandes pensadores, e Marco Aurélio é um dos principais. No meu perfil do Instagram, eu, de vez em quando, publico uma fase desse livro, eu gosto muito. Né? São questões assim, bem diretas ao ponto. E quando você olha para isso e entende o que seu falhou para você não seguir, que esse é o principal fator também, senão fica mais uma lista, tá? A gente já tem falado em outros episódios. Mas é uma lista muito poderosa. Aí você entende por que você não consegue fazer isso, né? Por que quando vem de fora você se transtorna, vira uma criança birrenta. Sim. Aí você tem grande chance de ter uma evolução quando você olha para isso. Porque a gente...
quando a gente pensa lá no método que a gente conversou num outro episódio, né? E a gente fala do eu, esse é um momento do eu mesmo. É um Sim. momento que você recebeu uma negativa de uma coisa que você esperava muito e o eu vai tratar de como você reage a isso, né? Se você vai Exatamente. reagir de forma infantil ou de forma evoluída, já Isso. entendendo a sua parcela naquela situação. Exatamente. E usando outro exemplo do Napoleão Hill, a gente tem um outro livro dele aqui, tá por aqui, Qual é? é o Atitude Mental Positiva. Nós já falamos de Napoleão Hill aqui em outro episódio, e esse é um autor, não digo nem que ele é importante, ele é fundamental. Isso. Existe Isso. o antes e o depois de Napoleão Hill. Então, se você quer, mostra pra gente o livro, Fred, Esse por é um favor. deles, é um dos vários deles, tá? Tem vários, E né? daqui na mesa está a Atitude Mental Positiva. Ótimo. E usando mesmo esse título do livro, no que a gente estava falando, quando você tem uma derrota dessa, ele usa uma frase bem direta, falando, imediatamente após uma derrota, ela é uma semente. Então pega o regador, porque ela é a semente de um sucesso, no mínimo do mesmo tamanho dessa derrota. As pessoas não plantam as sementes do fracasso, achando que elas têm que ser jogadas fora. Então, a semente o fracasso gera uma semente poderosa de sucesso. Então, é uma das coisas que ele fala. E é isso que ele está querendo dizer. Aprenda com tudo que aconteça com você. Não fique simplesmente culpando os outros. O fracasso é uma oportunidade, né? Para entender que aquilo não deu certo por algum motivo. E se você investigar esse motivo, você pode executar aquilo, melhorar E você tem uma grande parcela de ação possível nesse motivo. Sempre. Sempre. Tem uma parcela. Pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas você sempre tem alguma parcela. E nela que você tem que atuar. Entendeu? Então, eu diria que é assim. É uma dor real que eu já passei, vários estão nos ouvindo passam, e a mensagem é essa: trabalhe em si próprio que você vai cada vez menos sentir essa dor. No próximo aumento, na próxima promoção, você vai ser considerado.